Olá, eu me chamo Bruno Costa, sou psicólogo e analista do comportamento e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma das queixas mais comuns que eu recebo aqui nas reuniões de orientação parental no Grupo Learning, que é: Bruno, socorro, meu filho está viciado em telas, ele não sai dos eletrônicos, e agora o que fazer? Vamos conversar um pouco sobre isso. Uma primeira coisa que eu gostaria de abordar, na hora de falar desse uso excessivo dos eletrônicos, vem em favor dos meninos, vem em favor das crianças. É claro que o ambiente digital, que as telas, podem fornecer excelentes oportunidades de aprendizagem. Hoje em dia, grande parte da socialização das crianças, dos adolescentes e mesmo dos jovens adultos acontecem via internet, nas telas, no ambiente digital. É claro que ali existe um ambiente que pode ajudar as crianças a desenvolver vários repertórios importantes relacionados a competir, cooperar, resolver problemas. Namoros, relacionamentos começam e acabam pela internet. Amizades também começam e acabam pela internet. Enfim, esse ambiente hoje em dia tem tido um papel muito importante na vida de todo mundo, inclusive das crianças. E uma criança que cresce totalmente alienada desse tipo de ambiente, é claro que também vai encontrar dificuldades, principalmente no quesito social e até mesmo em termos de aprendizagem, porque muita coisa interessante pode ser aprendida ali. É claro que a maioria dos pais reconhece a importância do uso dos eletrônicos para o desenvolvimento dos seus filhos. A grande questão, para eles, começa quando esse uso dos eletrônicos começa a ser excessivo. Quando a criança começa a recusar convites para fazer coisas fora da tela, seja da família, seja dos amigos. Quando diminui o contato com a natureza. Quando ela para ou diminui a frequência com a qual pratica atividades físicas, exercícios físicos. Quando a hora de desligar os eletrônicos começa a virar uma fonte de muito conflito dentro de casa. Essas são algumas das situações que fazem com que o uso dos eletrônicos se torne um tema muito importante de ser discutido nas reuniões de orientação parental. É claro que todas essas queixas podem ser observadas no comportamento da criança. É ela que não desliga o computador, é ela que pede 10 mil vezes para jogar videogame, é ela que dorme até tarde da noite e perde aula muitas vezes no dia seguinte porque varou a noite até de madrugada jogando com os amigos. Mas é nesse momento que eu preciso parar essa conversa e fazer algumas perguntas muito importantes para vocês, pais. Quem é que compra os eletrônicos? Quem é que estabelece os combinados de uso deles? Quem é que financia os skins e os jogos e as coisas todas que as crianças querem comprar relacionados ao mundo dos eletrônicos ou mesmo das telas? Quem é que coloca iPads presos na parede da casa? Quem é que define onde vai ficar a TV? Ou as TVs? Ou os videogames? Ou os computadores? Percebam, a família tem um papel muito importante nesse quadro. A família, na maioria das vezes, é quem tem as principais queixas relacionadas ao uso dos eletrônicos. E é claro, os meninos estão lá felizes, tentando consumir ao máximo desse espaço, desse ambiente que eles podem. E a queixa vem da família primeiro. Mas vocês já pararam para pensar que, apesar das queixas virem de vocês e estarem direcionadas para o comportamento das crianças, vocês têm um papel muito importante, tanto na origem desse padrão de comportamento, quanto também, felizmente, na hora de manejar e transformar essa relação das crianças com os eletrônicos. Hoje em dia, é muito comum que a relação das crianças com as telas comece desde cedo. E eu preciso lembrar a vocês que quem faz a apresentação das telas para as crianças, em geral, é a família. E depois desse primeiro contato, a família passa a ser exposta a um processo que muitas vezes ela mesma não consegue perceber, ela mesma não consegue prestar atenção. Que é o quê? Depois que uma criança está ali, sentada, assistindo TV, jogando um videogame, ela está concentrada. E isso abre espaço para que o adulto faça coisas da vida do adulto. Seja cozinhar, seja trabalhar, seja conversar com o parceiro, seja resolver problemas, que existem muitos para serem resolvidos na vida dos adultos, e sem perceber, o que era um uso esporádico e recreacional passa a ter uma função a mais para a família, passa a ser um instrumento para se ganhar tempo. E isso é uma coisa que muitas vezes é difícil para as próprias famílias observarem e até reconhecerem, mas é um fato. E o uso dos eletrônicos vai deixando de ser apenas uma coisa de cunho mais pontual, mais recreacional, e começa a fazer parte da vida da criança, e começa a fazer parte da rotina daquela criança, e começa a fazer parte da rotina daquela família. É claro que além de olhar para a participação da família, tem muita coisa para ser observada também no comportamento da criança.
a gente tem que entender por que está sendo tão importante esse ambiente para ela, do que ela está fungindo, o que tem de tão legal lá que não tem em outros ambientes, e o que fazer para, de alguma forma também, via transformação da criança, mudar esse quadro. Mas a minha experiência me mostra por aqui que as conversas com as crianças, por parte da família ou mesmo por parte dos terapeutas, seja terapeutas que visitem a criança em casa, seja terapeutas que trabalhem no consultório, muitas vezes não são suficientes para mudar essa realidade. Afinal, se o contato com o mundo digital é uma coisa que as crianças querem muito, e além de querer muito, elas podem ou conseguem passar por cima dos pais e consumir o quanto que querem desse ambiente, é claro que elas vão fazer isso. O comportamento do jogador é determinado pelas regras do jogo. Então, e é a família que seta grande parte das regras do jogo do tabuleiro de uma criança. Então, é a família que tem um papel muito importante na transformação desse quadro. Porque, apesar de querer, apesar de ser importante para ela, se ela vai poder ou não vai poder usar, quando ela vai poder usar, qual é o combinado envolvido por trás da conquista dos eletrônicos naquele dia, no final de semana, seja lá quando for, é uma coisa que depende muito da família. É claro que depende também de conversas com as crianças, é claro que depende também da participação deles nesses combinados, mas no final das contas, no fim do dia, quem vai deixar ou não deixar, comprar ou não comprar, é a família. E o meu recado final, então, para vocês pais que estão enfrentando dificuldades com o uso excessivo dos eletrônicos é: vamos olhar bem de perto para o comportamento do filho de vocês, vamos entender por que esse ambiente está sendo tão importante para ele, mas vamos também olhar com muita calma para as práticas parentais, para a forma como vocês estão lidando com essa questão, tanto historicamente quanto hoje em dia. Eu tenho certeza que sem vocês a mudança desse quadro é pouco provável ou será muito menos efetiva do que seria quando a família para, repensa as práticas e muda completamente as regras do tabuleiro do jogo dessa criança. Ela precisa de ajuda nesse tipo de mediação e vocês têm um papel importantíssimo nisso. É claro, a terapia pode ajudar, é claro, a orientação parental pode ajudar, mas acima de tudo, é preciso existir aí por parte de vocês, se despir um pouco dessa questão de quem é o responsável por isso e simplesmente tentar entender que esse é um problema que já está estabelecido e que é possível de ser transformado e que literalmente só depende de vocês. Até uma próxima.